Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amara Moira, eu sou coordenadora no Museu da Diversidade Sexual e estamos aqui hoje para começar a nova temporada do podcast MDS. Eu vou receber uma figura incrível, uma figura que eu tenho a honra de estar aqui, podendo entrevistar, podendo conversar, podendo trocar, aprender, né? Quero mostrar também umas coisinhas que eu tenho pesquisado para essa figura que é João Nin. Quero que você se apresente, João. Olá, gente, eu me chamo João Nin, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, sou potiguara e estou em São Paulo há 10 anos, aqui fazendo arte, ultrapassando as fronteiras das linguagens artísticas, dos estados coloniais, né, aumentando esse meu perímetro de vida e encontros. É um prazer imenso estar aqui com a Amara Moira, a famosíssima. 10 anos em São Paulo, né? 10 anos, completou semana passada, né, gente? Parece que foi ontem. Cheguei 1º de abril, há boatos de que eu nunca vim, né? É o dia do golpe, né? Então é o dia da mentira também. É, exatamente. Então, interessante que vai ser tema, inclusive, da nossa conversa aqui hoje, né? Então, porque a gente está num mês de grandes acontecimentos, né? Em que reverberam grandes acontecimentos. De um lado, a gente vai ter justamente esse aniversário do golpe, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas também vai ter, em algum momento, o Dia dos Povos Indígenas, né? O 19 de abril, que essa data histórica até não tá no nosso cronograma, aqui no nosso roteiro, mas queria te perguntar a respeito disso, como é que a gente poder começar daí, né? Como é que você vê esse dia específico, porque a forma como ele foi capturado pelas escolas brasileiras, pela sociedade terrível, o que fizeram com esse dia terrível, né? Como é pra você isso? Olha, eu tenho uma foto icônica que eu posso mandar para depois, não sei se tem edição, se vocês podem botar aí, mas que é de uma professora com os aluninhos no dia do índio, todos os aluninhos pintados, e a pintura que estão neles é uma suástica. Meu Deus, como assim? Não é zoeira isso? Não é zoeira, é sério. Eu utilizo essa imagem em alguns laboratórios de criação dramatúrgica pra você ver como a coisa, né, foi deslocada, alienada do real. No Brasil, a professora com os aluninhos e todo mundo pintado, vestindo de índio, com a suástica. O grafismo que eles utilizaram é tipo a suástica. É bizarra essa imagem. Então, na verdade, essa data é muito bizarra, assim, como foi criada, mas eu acredito que hoje, diante do Ministério dos Povos Indígenas, diante da FUNAI agora pela primeira vez com uma presidência indígena, né, a Joênia Wapichana conseguiu mudar essa coisa de dia do índio para dia dos povos indígenas. Eu acho que a gente está conseguindo fazer uma grande... Não é uma revolução, porque, enfim, né, tem lugares que a gente não acredita que deviam existir e ainda existem, mas a gente está ocupando eles nessa perspectiva de reforma, de fazer algumas mudanças nesse território que é o imaginário mesmo, das pessoas verem a ideia de povos indígenas, essa pluralidade, de uma outra forma, né? Aí, quem sabe, um dia vai estar tudo resolvido, a gente não precisa dessa coisa de dia, desse negócio nada assim. Ou então, quem sabe, o dia dos povos indígenas vai ser pra gente ganhar vários presentes. Louca. Bora aí, Lula, demarcar todo ano o dia do de terra para indígenas. Um dia de terras demarcadas, cada dia 19 ia ser tudo. Sim. Nossa, interessantíssimo, né? E realmente, né? Porque eu fico pensando, nossa, a memória, o que fizeram com esse dia na escola é alguma coisa terrível. E demorei muito tempo, e assim, não foi simplesmente no começo da minha vida adulta, ou começo de me aproximar da militância, demorou ainda mais para me dar conta de como esse dia foi completamente esvaziado desse sentido simbólico, mas é isso que você está colocando da Joênia, né, e desse novo momento também, né, da bancada indígena que está sendo construída também na política institucional, a gente poder transformar o significado desse dia, né? Porque uma coisa é o que esse dia significa hoje, mas também o que esse dia pode significar, né? Tem algo para a gente poder trabalhar nisso, né? E, bom, conectando esse debate com outro debate que me é muito caro e te é muito caro também, né, a questão da sexualidade, né, sobretudo essa sexualidade que a gente considera dissidente aqui nesse Brasil onde a gente vive hoje e no Ocidente como um todo, né, quando a gente pensa, então existem livros, né, existe índio gay, né, existe um monte de vídeo aí estão viralizando, né, que de alguma forma querem colocar que é uma modinha, que é uma coisa nova entre povos, terem indígenas que são LGBTs, né? Na minha cabeça, a surpresa que existe com o fato de existirem indígenas LGBTs é simplesmente um reflexo de um apagamento brutal da história, né? Como é que você vê isso? Como é que chega em vocês quando ficam surpresos com a existência de indígenas LGBTs?
Eu acho que pegando como metáfora essa foto da escola das crianças com a suástica, é esse completamente distanciamento da realidade, né? Essa alienação completa, assim, porque eu sinto que foi se criado uma fetichização, uma romantização, né, do que é ser uma pessoa indígena, que ela quase parece que é essa imagem do homem primata, é a imagem do homem bruto, e é quase como se fosse essa imagem da masculinidade intocada, assim, então parece que constrói esses extremos para que indígena é uma coisa tão distante uma coisa da outra, né? Quando, na verdade, tipo, hoje, pelo menos nos territórios potiguaras do Rio Grande do Norte, as pessoas se sentem muito aceitas nos seus territórios, mas quando saem, acham que não são. Sim. Eu sei que não é assim no Brasil inteiro. Tem muitos territórios indígenas muito homofóbicos, transfóbicos, né, lesbofóbicos. E é isso, tem viralizado muito pessoas indígenas em contexto de aldeia, sendo perguntados, na verdade, na internet, né, porque é isso, esse fetiche, essa extremidade faz as pessoas quererem, como se fosse uma coisa completamente, polos completamente distantes, né, então vamos perguntar a eles se tem índio gay na aldeia. E as pessoas respondem que não, que se o cacique souber, não vai ter. Tem falas de lideranças bem famosas, que eu não vou aqui querer entrar nessa polêmica, mas que já falaram que matavam pessoas assim nos territórios deles, e hoje eu sei que não é necessariamente verdade, né? Mas o que a gente não pode esquecer, e que é um vídeo que a Catumirim fez que eu achei muito legal, é que vieram os colonizadores, e esses territórios dessas pessoas que dão esse tipo de respostas são territórios que têm, sei lá, quantas igrejas evangélicas, quantas igrejas católicas, então já foram completamente colonizados desse pensamento que era do nosso pensamento ancestral, digamos assim, né? Então essas pessoas agora pensam com a cabeça dos missionários, pensam com a cabeça do colonizador. Eu fico pensando muito que todos os fatores dos mundos indígenas, assim, todos os princípios, digamos assim, eles são deturpados por um mito do missionário. Tipo, o missionário encontra um povo indígena isolado, por exemplo, hoje em dia, e aí ele vai ensinar para aquele povo isolado o que são as coisas no mundo ocidental. Inclusive, eles vão ensinar para esse povo o que é um índio, o que é, não vão nem falar indígena. Então, eles vão dar vários fatores do que é um índio, e essa pessoa de recente contato, povo isolado, vai ver uma pessoa como eu, vai ver uma pessoa de outro contexto, vai ver outra pessoa e vai dizer assim, ah, não, eu sou indígena e você não é. Porque ele aprendeu com o missionário o que é o índio, digamos assim, né? Então, são pessoas que foram recebendo de forma muito violenta essas diretrizes e vão reproduzindo sem pensar muito bem, sem ver de fato a raiz das coisas, porque muitos povos também estão ensimesmados, vivem numa bolha, né? Por isso que eu acho que os movimentos indígenas são tão importantes para conectar os povos e mostrar a diversidade. Por exemplo, o Mirim Joe Glovers, que é um rapper, ele falou para mim, João, até minha adolescência eu achava que só Guarani era indígena. Então, assim, tem povos que não sabem que existem outros povos, né? Então, dessa autoformação coletiva, da importância que é isso, de mostrar lá é assim, lá, aqui é assim e tal, né? Então, eu vejo tudo isso como uma grande forma de despolitização, de alienação. É como o projeto colonial se mantém. Eu acho que são ecos desse projeto que é tão antigo, né? E que consegue ainda ter força, porque toda vez que eu vejo um projeto missionário na internet com muito dinheiro de doação das pessoas para fazer os missionários irem nos territórios indígenas, eu fico assustado, o que essas pessoas que estão apoiando têm na cabeça? Eu já encontrei uma missionária na fronteira da Amazônia peruana que ela conseguia pegar qualquer ônibus de graça com uma carteirinha de missionária. Eu pergunto, será que algum pajé, alguma mãe ou pai de santo conseguiria andar em qualquer ônibus de graça com uma carteirinha de pajé ou pai de santo? Duvido, né? Não, e isso também tem a ver com um apagamento brutal da história, né? Porque tem uma palavra que eu estava te contando até nos bastidores, e que quero trazer aqui também um pouquinho disso, porque eu quero ver mais estudos sobre isso, inclusive, assim, né? Que uma palavra que sintetiza esse apagamento, né? E o como é completamente falha essa percepção, essa surpresa que as pessoas têm diante de indígenas LGBTs é reflexo desse apagamento, né? E é a palavra bugre, né? Uma palavra que não se tem utilizado mais tanto, que é colocada muitas vezes como uma palavra depreciativa, preconceituosa, né? Só que a gente não conhece a origem dessa palavra. Essa palavra ela em si encarna intolerância religiosa, racismo anti-indígena e LGBTfobia. É uma palavra que junta esses três elementos e amarra e de alguma maneira apresenta um pouco da história do Brasil, do que foi esse Brasil desses 500 e tantos anos, né? O que traz? O que tem na origem dessa palavra, né? Então, bugre vem do francês bougre, eu não falo muito bem francês, bougre, né? Que vem de búlgaros,
né? Então, e que acreditava-se que na Bulgária existia uma seita herética de sodomitas, né? E aí, quando os europeus chegaram no Brasil, sobretudo os franceses, e olharam para os indígenas, acreditavam que os indígenas eram todos sodomitas, então os chamaram do nome que davam na França para os sodomitas, bougre. Então, olha a loucura, né? Um dos nomes mais que mais remetem à cultura indígena nesse país é um nome que na origem significava sodomita, né? E a gente hoje fica surpreso que existam índios LGBTs. Então, essa surpresa, ela tem a ver com o apagamento de toda essa história, um apagamento desses tantos relatos desses primeiros viajantes, por exemplo, que mostravam o seu completo o quão absurdados estavam diante de um modelo completamente diferente de organização social, de organização de gênero e sexualidade. Tenho uma carta de um jesuíta português que eu amo de paixão, Pero Correia. Ele odeio, ele é um cuzão sabe? Um genocida, assim, um terrível, né? Mas ele vai escrever sobre a capitania de São Vicente, aqui onde está São Paulo, né? Ele vai falar que há cá mulheres que assim nas armas como em todas as outras coisas seguem ofício de homens e têm outras mulheres com quem são casadas. Até aí, ponto, né? Mas olha a continuação da frase. A maior injúria que eles podem fazer é chamá-las mulheres, né? Ele está chamando essas figuras de mulheres, mas está dizendo que elas se sentem profundamente irritadas quando são chamadas de mulheres. E aí a terceira frase, se você insistir em chamá-las mulheres, elas podem dar uma flechada na sua cara, né? Brilhante isso aqui, esse relato, assim, houve um momento em que transfobia, errar o gênero do coleguinha, podia resultar em pena de morte. E a pergunta que faço pra vocês é como é que esse idiota morreu? Ele foi flechado no meio da selva, não por isso, não sabe se por isso, mas eu gosto de imaginar que pode ter sido por isso também, né? O José de Anchieta fala que é uma traição, mas de alguma forma existem relatos que mostram que existiam outras maneiras de organização de sexo e gênero e que mais do que isso, né, não eram inclusive vistos como dissidência, né? E queria te ouvir sobre essa questão, né? Como é que sai desse lugar, né? Você já começou a responder um pouco como é que a gente sai de lá e chega nesse momento atual, mas como é que você pensa essa questão, né, de existirem LGBTs que não eram dissidência, não estavam lutando pelo seu direito de existir, né? Nossa, primeiro eu quero dizer que, gente, a Mara decora várias falas, vários textos, né, gente? Chamem, diretores, diretoras, chamem porque é atriz. A atriz decora bifões. Eu fiquei completamente surpreso com essa raiz etimológica de bugre, né? Eu gosto muito de pensar a etimologia da palavra, porque eu gosto de ser um artista radical também pela questão etimológica, de entender qual que é a raiz das coisas, de saber como as coisas começam, porque a gente só pode querer o fim de algumas coisas se a gente souber como elas começam. Né? Então eu não sabia, por exemplo, essa questão do bugre, porque eu acho que é uma coisa mais sul-sudeste, essa perspectiva de nomenclatura. Lá na minha região, no meu recorte natal, Rio Grande do Norte e no Nordeste, eu nunca ouvi esse termo, inclusive quando eu vi a primeira vez é porque bugre é um carro pra gente. É o bug ou bugre, né? Então lá pra gente essa coisa pejorativa, esse nome paradoxal é o caboclo, né? Que se aplica, mas eu fiquei impressionado como esse nome é um guarda-chuva colonial, assim, para essa tríade, né? De questão espiritual, de racialização, né? E de também demonização das nossas práticas de gênero, sexual, enfim. Então, interessantíssimo saber também essa questão desses corpos que, se errasse como chamar, dava flechada mesmo, né? Mas, tem território indígena que é isso, se não é flechada é facão, então se liga, pede licença, é muito importante a gente saber chegar nos lugares e saber como as pessoas gostam de ser tratadas, como que são as de cada lugar, porque não dá pra ficar chegando, que nem fizeram em 1492, 1500 aqui não, né? Que chegaram aqui, não viram a gente, passaram por cima da gente. Sim. Tem que pedir licença, tem que pisar fofo, né? Então acho que isso é o mais importante também diante dessa história que foi atropelada e que as pessoas foram nos chamando desses nomes aí, bugre, pardo, tantos outros nomes que nunca perguntaram quem éramos. Sim. Se tivessem perguntado quem éramos, talvez a gente soubesse muito mais ainda sobre nós, né? Então, como a Mara trouxe essa informação do bugre, né? Eu tava trazendo para ela também que a gente gosta desses nomes antigos e dessas definições que a gente pode, enfim, pesquisar nossa ancestralidade dissidente, né? Tava falando para ela que nas minhas aulas de tupi com o Romildo, um cheiro, Romildo Potiguara, a gente encontrou uma palavra chamada rã, que é
homem que parece mulher ou mulher com testículos. E aí fica aí pra gente pensar, né, que semelhanças, que analogias poderiam ser feitas. Mas é isso, Sasagoguera, Riá, Tebiras, né, muitos nomes que tínhamos, personagens como Cunhambebe, que já é um nome que mistura também essas questões de gênero, né, Avacunhãs, que já mistura também conceitos assim. Então, realmente, foi assustador para eles verem tudo isso naturalizado aqui. Sim. Sacoimbeguira também, né? Baiguira, não sei como eu acho que eu falei Sasagoguera, não sei pronunciar, não lembro exatamente como que fala. Mas que são nomes que eu acho que a gente tem que cada vez ecoar mais, escavar, fazer essa arqueologia, porque para mim, que sou do tronco tupi, meu Deus, bati no microfone, para mim, que sou do tronco tupi, palavra é alma. Tá. Então pra gente a palavra é um portal que carrega muita coisa. Pra gente a palavra ela é a boca de um formigueiro, ela revela algo muito profundo, né? Então, por exemplo, as palavras elas vão denominando intercâmbios, denominando rastros da nossa existência. Eu cresci comendo carne de charque, achava que charque era a coisa mais nordestina que existe no mundo. Quando eu comecei a estudar as línguas indígenas comparadas, eu aprendi que charque é quechua. Como é que uma palavra andina chegou no litoral do Oceano Atlântico? Porque as nossas migrações são anteriores às fronteiras, né? Então estava sempre aumentando. Eu brinco hoje que a gente não migra e emigra, a gente aumenta perímetro, como os nossos sempre fizeram, sempre circularam. Então, quando eles chegaram aqui, eles viram pessoas que tinham uma importância social. Isso que me falam os mais velhos, principalmente a Cacica Catarina, lá da Piaçauera, que é onde eu trabalho com teatro. Eles encontraram corpos que tinham relevância social, que faziam parte de rituais de nascimento, funerários, que tinham conhecimento das medicinas, né? Que poderiam ser pajés, né? Ou não, mas eram pessoas que tinham uma importância social. E que dentro da nossa relação com o divino, isso era divino. Não tem nada a ver com o conceito de divindade do cristianismo. Não é de botar em altar, nessas haveres, nada disso. Então, quando chega a monocultura da fé, aqui através das caravelas, ela encontra concorrência. Então, diante dessa concorrência, eles decidem demonizar nossos corpos, nossas práticas, tudo, e aí vão nessa coisa, depois da demonização, de ir matando, ceifando quem for, para ir apagando essa história, né? Foi muito comum missionários, padres, matarem uma comunidade indígena adulta inteira e criar escola só para as crianças. Então eles cortaram as referências das crianças e eles implantavam nessas crianças o que eles quiserem, que é o que acontece hoje também em outro nível. Então, imagine que foi assim, as pessoas perdem a referência com o seu passado e o que vem vira verdade. Sim. Mas são falsas tradições, né? Sim, total. Né? E eu fico... sempre... É isso, né? Porque a gente olha lá atrás, né, e vai encontrar, então, um momento em que essas figuras estavam perfeitamente enquadradas na sociedade, né? A gente vai encontrar vários relatos, assim, não é um relato, são inúmeros relatos que vão tratar, né, como os padres, os jesuítas, os catequéticos estavam incomodados, né, com a maneira como se vivia a questão de gênero e sexualidade aqui, né? E aí algo que a Janine Nunes traz no seu livro novo, né? Ela vai trazer um pouco esses debates que estamos fazendo hoje de outros modelos de relacionamento, de não monogamia, amor livre, e a gente vai perceber que esses debates parecem muito novos, já eram debates que estavam sendo pensados, articulados, né, por povos originários nesses primeiros contatos com os europeus, e que se hoje essa questão não é tão visível, parece não ser tão presente na cultura indígena, é por conta desse apagamento também que houve, né? Então houve esse apagamento, essa implementação da fé, dessa monocultura da fé, a implementação da LGBTfobia, e nesse ponto específico da implementação da LGBTfobia, e juntando isso com a palavra bugre também, a gente chega no caso de Tibira, né? Que é o centro do nosso podcast aqui hoje. Por que a gente vai chegar, como é que a gente chega na questão de Tibira? Primeiro porque a primeira vez que um francês vai usar a palavra bugre aqui nesse território, vai estar na França Antártica, né, o Rio de Janeiro, lá, a ocupação francesa no Rio de Janeiro, e aí ele vai dizer que indígenas daquela localidade, quando brigavam, chamavam-se uns aos outros de Tevira, né, Tevire, né, e aí ele vai traduzir Tevire, c'est-à-dire, né? Ou seja, em francês quer dizer bougre.
te vira, bugre. E aí te vira, te vira, tibira, né, variantes, várias maneiras como a gente pode pensar essa palavra, né, vai ser a palavra que vai nomear, né, um dos casos mais brutais de LGBTfobia que aconteceram nesse território no período da colonização. E aí eu queria jogar para você, assim, né, tibira, o que essa palavra, né, ela pode significar, né, mas queria que você contasse pra gente também um pouquinho dessa história, desse personagem que tá sendo recuperado agora, né, que importância tem a gente voltar para essa história e conhecer mais dessa história. Olha, meu encontro com Tibira foi muito assim, eu não sei nem explicar, assim, foi muito natural, foi antes da pandemia. Eu, na verdade, sou formado em teatro, né? Então, por exemplo, coisas que você falou aí da demonização dessas formas que a gente tinha de ter vários homens, várias mulheres, outros gêneros, outras formas de se portar, de se comportar, isso também está registrado no teatro, né? Que é de onde eu venho. O Anchieta, ele fez a primeira peça dele em 1561, né? Inclusive tem uma completa amarração com a história de Piratininga, de São Paulo, né? Ele escrevia peças em tupi, inclusive. Exatamente, né? vale a pena dar uma pesquisada aí atrás disso. Então, no teatro a gente representava, o nosso corpo representava demônios, né? Demônios que, tipo, fumavam muito cachimbo, né? Pitavam muito, ou então que bebiam fermentações de frutas, que era o cauim, mocororó, e também pessoas que tinham muitos companheiros, muitas companheiras, né? Não eram monogâmicas. Então, o teatro fez a gente representar tanto a nossa morte física, quanto a nossa morte simbólica, né? A morte da nossa cultura, a morte demonizando as culturas que a gente tinha. Então, o teatro ele também foi ferramenta colonial, né? Ele estava de mãos dadas com a colonização e estava tudo isso paralelo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E esse encontro que eu tive com Tibira foi justamente a partir desses pensamentos. Isso ainda foi antes da pandemia, eu estava em casa e falando assim, caraca, eu sou formado em teatro, eu tenho essa noção do teatro como uma ferramenta colonial, e eu queria fazer um monólogo, eu queria fazer um trabalho meu e eu nunca tinha feito. Eu falei assim, meu Deus, será que eu tenho medo de fazer uma peça, um monólogo? Nunca fiz, será que é isso? O que será que é? Aí eu fiz, eu acho que vou pesquisar a história de Tibira, porque é uma história que é contada, assim, todo mundo vai contando ela oralmente, as pessoas vão falando sobre Tibira Tupinambá, né? E aí eu falei assim, então vou pesquisar, deve ter filme, deve ter um monte de coisa, vou pesquisar pra fazer uma peça. Quando eu fui pesquisar, eu não encontrei praticamente nada. Pra não dizer que eu não encontrava nada, eu encontrava matérias de jornais que saíam em média de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, falando sobre Tibira, só que falando a mesma coisa. Falando que Tibira era gay, que não sei o quê, a repetição, às vezes parecia até que era copiar e colar. E eu fiz assim, não pode ser. Eu quero ter acesso à fonte desse material. Que daí foi quando eu entrei no sebo lá online e pedi o livro, né, do frade, que eu não sei pronunciar o nome até hoje. Fils de Vreux, Fils de Vreux, sei lá como fala. E que é esse aqui. Ó. Então, Viagem ao Norte do Brasil. Essa é uma edição de capa dura, mas a primeira página tá assim, ó. Mas tem outras edições também. Essa edição... Isso, infelizmente, não é o meu, gente. O meu é mais contemporânea a edição, né? Mas que legal, porque, assim, deu para ter acesso fácil a ele, né? E eu já tinha começado a escrever o projeto do livro, então eu tinha feito a sinopse, que, enfim, é mais geral, sobre a morte desse indígena Tupinambá, condenado e executado em praça pública, né? Em cima do Forte de São Luís. E eu fui pensando, estudando coisas, sem conhecer de fato a história, tentando como aumentar o perímetro do imaginário do que era Tibira, porque a única imagem que eu tinha dele era dele preso na boca do canhão. Sim. Quem era Tibira antes disso, né? Como que ele viveu, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer. Então meu trabalho de imaginação especulativa foi aumentar essa imagem, assim, né? Pensar Tibira vivo e não só Tibira morto. E aí quando chegou o livro, quando eu li o capítulo que fala do indígena indigente, que inclusive não tem um nome, né? Esse nome Tibira foi dado nessa perspectiva mais oral e não diante dessa história histórica, nesse dado histórico, né? Documental. Eu fiquei muito mal. É pior do que eu imaginava, né? E aí pensei que tinha que construir uma tragédia, né? Diante disso. Então por isso o nome do livro é Tibira, uma tragédia indígena brasileira. E aí eu quis, é esse livro aqui.
E aí eu fui brincando com isso, eu fui atrás da estrutura da tragédia, descobri que tinha 5 atos, então construí 5 atos dentro da história, né? E fui imaginando momentos de Tibira antes de chegar na boca do canhão. E as pessoas às vezes perguntaram assim, mas como que foi entrar na mente de Tibira e fazer assim? E minha gente, eu não sei, na verdade foi o contrário, foi Tibira que entrou dentro de mim. E aí foi assim, eu escrevi o projeto antes da pandemia, e eu fui aprovado no PROAC Dramaturgias, e aí quando eu comecei a escrever chegou a pandemia, minha gente. E eu passei 2 anos sem celular nessa época, então Tibira eu brinco que é um livro tweet, porque ele foi escrito inteiro no celular. Então meu ex-marido ia dormir, aí eu ficava sem conseguir dormir do lado dele assim, aí eu pegava o celular e começava a vomitar, sabe? Então tem gente que vai pensar espiritualmente, fala que eu fui cavalo pra Tibira, a Dayara Tucano fala que eu fiz um encaminhamento de alma, né? Eu não sou uma pessoa muito espiritualizada, religiosa, então são coisas que eu tento olhar com carinho e entender mais sobre isso, mas para mim era um trabalho artístico, de criação artística, e eu fui deixando fluir, né? E aí surgiu essa obra que eu coloco Tibira. Eu queria colocar ele justamente diante desses relatos de que nós tínhamos essa corporealidade social. Eu quis colocar Tibira como uma pessoa que conhecia as medicinas da floresta. Então, tem um capítulo diluído dentro dos atos, que se chama Raízes, que é Tibira sempre indicando plantas medicinais para as pessoas da comunidade. E tem um trecho em um dos atos que ele fala assim, a minha tecoá vai sentir minha falta, quem que vai dizer os medicamentos? Então, mostrando a importância dessa figura também, naturalizada ali, né? Então, na sinopse eu falo que enquanto ele vai ser morto, tem relâmpagos, trovões, e que o som dos trovões é como se saísse da boca dele. Então também queria fazer uma relação com Tibira, Tupã, ter esse lado de divindade, divinizar nossas, né, para que a gente não colha como seres dissidentes, não colha só a violência, que a gente tenha outras heranças. Então eu coloco eu brinco que esse livro, ele é uma carta transtemporal. Porque as pessoas daqui a 100, 200 anos, talvez ao olhar para trás na história, nos coloquem mais perto de Tibira do que éramos, né? Então, mais perto de Tibira do que deles daqui a 200 anos, né? Então, eu queria fazer uma carta que ultrapassasse esses tempos e que as pessoas do futuro também vissem Tibira com uma consciência e um deboche, que assim, eu tô morrendo aqui, mas vocês estão matando só a minha carne. Vocês não estão matando quem eu sou, vocês não estão matando quem somos, porque eu não sou a única, né? Como eu, tem muitas. E me matar só prova que vocês falharam, mas isso vai continuar se espalhando e existindo, e somos isso, né? Eu me sinto um fruto dessa árvore que foi cortada, né? Por isso que eu boto no livro como Tiurá, né? Tibira com Y, porque Urá é a árvore. Então pensa nessas árvores que são cortadas até hoje, nós somos frutos dessas árvores. E onde matam Tibira, gente? Olha o que nasce. Pablo Vittar, Potapô, Fraires, vai nascendo essa galera ali, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eles achavam que estavam matando a gente, mas esqueceram que nossos corpos são sementes, né? Sim, não, e é fabuloso esse livro, dentre outros motivos, porque ele é bilíngue, né? Então ele vai uma frase em negrito, em tupi. Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. E a frase em português. Você escreveu primeiro em que idioma? Não, eu não sou falante Tupi-Guarani. Tá. Eu escrevi em português, e aí a tradução é do meu amor, Luan Picá, né? Nhemonco que amo. E aí, em dezembro, eu vou estrear a peça e vou fazer um relançamento em Tupi, Tupi-Potiguara. Inclusive, a peça vai ser toda feita em Tupi-Potiguara. Que coisa linda. Com legendas em português. E aí é isso, né? É bilíngue, mas o Tupi-Guarani tá na frente. Sim. É como se o português fosse a tradução e não o contrário. Não, é um movimento muito interessante, inclusive, e esteticamente é muito bonito, né? Eu conhecia o texto já desde o e-book, né? Então antes de sair, agora, saiu ano passado ou esse ano? Não, saiu junto, mas é porque eu acho que foi bem na época da pandemia, eu não fiz lançamento. Eu comprei por, sei lá, um ano. O outro livro já existia, o e-book. Saiu junto, esse aqui já tinha. Eu não achei isso aqui em lugar nenhum pra comprar. É porque só tem comigo, já. Olha só. É independente, entendeu? Então vocês estão de Quem olho. Quem quiser, fala comigo, só vende comigo. Essa daqui é a ediçãozinha do Museu da Diversidade, inclusive. Mas, se você tiver uma editora, quiser lançar a próxima edição pela sua editora, vamos negociar. Se preparem. E aí, um dos pontos, por que eu tô trazendo também todo esse debate, né? Porque vocês perceberam que o francês traduziu Tevira, ou Tevira, né? A forma como ele ouvia, né? Por bougre. Porque
Tevira ou Tibira, Tebira, qualquer que sejam as variantes, porque como línguas orais não comportam todo esse engessamento que a língua escrita traz, né? A língua oral, ela transforma as palavras o tempo inteiro. A língua escrita mantém elas mais fixas, né? Ela tenta impedir essa mudança, não consegue, mas ela tenta impedir um pouco mais essa mudança, né? Então a palavra Tibira já existia, né? E que a palavra Tibira significava, né? A palavra Tibira nesse tupi antigo era a palavra que a Inquisição, os europeus traduziam. Eu amo essa expressão também. Sodomita paciente. Paciente no sentido de passivo. Você vai ver os documentos da Inquisição, tá lá sempre assim, né? Tibira, que significa sodomita paciente. E eu amo essa expressão, né? E aí... Eu gosto também de quem faz sexo com um vaso de trás. O vaso traseiro. O vaso desonesto. Eu amo. E meteu o seu membro desonesto no vaso traseiro. Não, as expressões são incríveis, né? Ai, gente, o que é a palavra não dá conta, né? Nunca dá. E aí a palavra, então, Tibira, né? Então, existia, ela significava alguma coisa, né? E ela vai, quando a história desse indígena é executado de forma tão brutal, né? Então ele é amarrado na boca de um canhão e tem um disparo fatal, despedaça seu corpo, né? Para puni-lo e para purgar a terra dos crimes que ele cometeu. Aí o historiador que traz essa história à tona, ele propõe a gente chamar, né, esse personagem de Tibira, né? O Luiz Motti foi a figura que recupera essa história, traz essa história à tona. Inclusive ele chegou no Maranhão, ele propôs, né, e ele conseguiu fazer com que criassem um monumento a Tibira lá, né? Em 2013, quando foram 400 anos 300 anos, 2013, 400 anos. 400 anos da morte de Tibira, né? E, então é muito interessante isso aí, faz com que isso se torne um ponto de referência na história de São Luís, né? E aí traz essa palavra, só que a gente não conhece, então quem agora está conhecendo a palavra Tibira, acha que a palavra Tibira é o nome do personagem, mas no relato não tem nome, esse nome foi dado a posteriori, e esse nome foi dado a posteriori porque era uma palavra importante para a gente pensar a dissidência LGBT nesse território no passado, né? Então, esse é um ponto super interessante, assim, para a gente trazer à tona, e por isso que eu gosto tanto dessa história, né? E aí, quando a gente tá também olhando o relato no livro, né? Um dos elementos também que se destaca, que chama bastante atenção, é que o pecado também não é nomeado, né? O crime que ele cometeu não é nomeado, só que a gravidade é tal que merece uma punição nesse nível, né? Então a gente já fica imaginando que talvez é preciso que seja algo muito grave, e a única coisa tão grave que justificaria isso talvez seja justamente a sodomia, né? Então, não é dito o que ele cometeu, e o nome dele também não é colocado, né? Então, são suposições que a gente faz, inferências que a gente faz, considerando esse contexto em que a sodomia, né, nesse momento, era considerada um pecado nefando. Nefando é a palavra do latim que se usava para aquilo que não se pode dizer. A palavra que não pode ser nem mencionada porque, de alguma forma, ela já causa problemas e mal-estar, né? Então, não mencionar qual é o crime que que tá levando à punição dele é um indicativo forte de que isso era sodomia. Mas essa sodomia dele talvez não fosse simplesmente dar o fiofó, né? Não é só fazer o troca-troca ali com um amiguinho, né? A gente pode pensar outros elementos, aí tem uma coisa que eu queria também te perguntar a respeito, né? Porque vai aparecer lá uma liderança indígena, e essa liderança indígena vai pedir para dar o disparo fatal, né? Que vai matar Tibira, né? E vai fazer isso para mostrar para os franceses que ele estava comprometido com a erradicação da sodomia no seu território. E por isso que eu acho que essa história é muito emblemática para contar como é que foi se implementando, né, dentre os povos indígenas essa cultura da LGBTfobia, né? Isso não era normal, não era naturalizado. Isso foi sendo colocado, e a história de Tibira nos mostra isso. Exatamente. Eu coloco dentro da história, né, essa liderança Caruatapirã, eu
Como o Como é cristianismo... que você lê, como é que você vê essa figura? O que é essa figura pra você? Então, na ficção, eu, como vi que o cristianismo se apropria de tudo, eu fiz assim, também vou me apropriar do cristianismo. Sim. Não tem Abel e Caim, aí eu falei, então vou colocar a Caruatapirã, essa liderança tupinambá, como irmão de Tibira. Um irmão que vende ele, sabe, assim, e executa ali. Porque durante o processo de escrita, na pandemia, eu lembro que eu vi uma frase da Pablo, que ela falando assim, a árvore fica muito triste. Acho que é um ditado popular, né? Talvez do território. A árvore fica muito triste quando percebe que o machado que a corta tem a base de madeira. Olha só. E aí eu fiz assim, é isso. Eu tenho que trazer essa proximidade para mostrar como uma alegoria, né, mesmo, como uma figura de linguagem para como nós indígenas também estamos, assim como todos os recortes minoritários, como a gente às vezes dá tiro nos pés. Como a gente não percebe que é peça de um xadrez, que é peça de um jogo alheio, né? Isso foi muito comum no meu povo, né? Teve lideranças como Pedro Poti, Felipe Camarão, que uns estavam aliados ao holandês, outros os portugueses, se guerrearam e que tiveram consequências até hoje entre potiguaras do Rio Grande do Norte e da Paraíba, por exemplo. Então eu queria falar sobre isso também, dentro dessa perspectiva, né? E aí eu construo essa figura de Tibira realmente com essa complexidade. É uma figura que fala que já se relacionou com mulheres, é uma figura que tem uma filha, né? Então, para tirar também desses estereótipos, dessas construções de sodomitas pacientes também, né? De como nós somos complexos mesmo, como sociedade, como figuras, como personagens sociais. E eu adoro dentro do livro de falar que era, claro que ele pontua isso como algo pejorativo, mas que era mais cavalo do que homem. Sim, sim. Né? Mas eu amo imaginar a Tibira cavalona, uma crina maravilhosa, assim, né? Então, tipo, é muito importante a gente não pensar que Tibira era gay, era homossexual, porque a gente não consegue enquadrar Tibira diante dessas letrinhas que também vieram de caravelas. Sim. Né? Nós tínhamos outros nomes, outras perspectivas, a gente sabe se Tibira era travesti, era trans, não binário, gay, não dá pra saber. Não dá pra saber, né? Então, eu acho que, inclusive, respeitar essa ancestralidade sem ter essas fronteiras definidas, Sim. mesmo assim, né? Então, eu gosto de pensar assim e pensar que Caruatapirã é essa figura que a gente tem em todas as histórias. Aqui em São Paulo tem Tibiriçá, que foi aliado aos colonizadores, está enterrado na Catedral da Sé. No meu povo tem Felipe Camarão, que é considerado herói brasileiro, ele junto com a companheira Clara Camarão, e que nomeia ruas nas capitais do país inteiro, né? Então essas pessoas são lembradas porque elas se aliaram ao que nos matava, Sim. né? Olha, quem está sendo executado, indígena, indigente, não tem nome, mas o algoz, Caruatapirão, que acendeu o pavio, tem nome. Sim. E era conhecido como Cardo Vermelho, né? Então eu gostei de colocar ele na história nesse lugar, assim, inclusive essa nova edição do livro que vai sair em Tupi, ele vai sair com 2 capítulos extras, que já existem em audiodrama pelo Itaú Cultural, né, então vocês podem acessar nos streamings, é só vocês procurarem Caruatapirã, Penumbra, que daí é um capítulo que vem antes da história, que é ele vendendo o irmão, digamos assim, diante do jogo de lideranças, né, com franceses e portugueses, e tem um capítulo que é depois da história de Tibira, que se chama Tataindã, a escuro absoluto, acho que é a escuridão profunda, que é um capítulo da mãe dele, tá vendo a execução dele, e aí que metade do corpo cai no mar e metade do corpo cai na terra. Então eu coloco essa mulher indo velar o corpo do filho, pegar as pernas, fazendo uma pietá só com as pernas, né? É bem forte esse texto. Para, enfim, né, mostrar como que foi também nessa mãe o pós tudo isso, né? E ela fala, meus 2 seios parece que como se fossem caravelas, um eu alimentei pro genocídio, outro pro etnocídio, né? Porque ela alimenta um filho traidor e alimenta um filho que foi executado. Então eu fico trazendo enfim, construir histórias de época indígena, né? Inclusive, quem atuou nos audiodramas para fazer Caruatapirã foi o Anderson Caribaia, e quem fez a Tataindã, a mãe, foi a Dona Hermelina, que ambos são do Diriobaiá, né? Que é um grupo de teatro incrível, que, assim, avós, atores, pais, atores, filhos, atores, todo mundo ator, tucano, né? Dessana, na verdade. E é isso. Eu acho que a gente, artistas como eu, estamos usando o teatro, né? Tem gente no Ceará, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente aqui em Campinas, gente no Rio Grande do Sul, várias pessoas indígenas do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte também, pensando o teatro a partir dessa perspectiva colonial e utilizando essa ferramenta para que ela devolva pra gente nossas línguas, nossas culturas e nossas dignidades, né? Então acho que
escrever essa história para mim foi um exercício de ficção, mas de criar novos imaginários e novas narrativas pra gente mesmo, assim, né? Lugares de bem viver. Quando eu escrevi a dramaturgia, a gente fez leituras dramáticas, né? Inclusive tem no YouTube, se vocês procurarem. E quando eu vi pela primeira vez os atores encenando Tibira, porque daí foram 4 atores fazendo. Ilma Purinã, José Ricardo, Bárbara Matias e Caiçara. Então eram homens e mulheres interpretando Tibira, né? Quando eu vi, eu fiquei assim, caraca, a gente consegue construir lugares para habitar e que isso possa nos trazer dignidades, apesar da contradição, né? De Tibira estar sendo executado ali, mas a gente consegue, através dessa sublimação, dessa subversão através da arte, tirar Tibira da boca do canhão e botar Tibira em outras bocas, claro, né? Devolver a delícia e o prazer disso. Nossa, muito bonito esse trabalho, esse texto, né, Tibira, uma tragédia indígena brasileira, é fantástico, vocês vão gostar muito de conhecer, né, espero que esse texto ganhe novas adaptações, inclusive eu nunca vi no palco, só então tive a experiência de ler, mas eu já vi João Nin no palco, e essa figura aqui no palco é saborosa também, viu, gente? Acho que vocês estão perdendo quem não conhece, quem não pôde desfrutar, né, dessa belezura no palco. E aí, é isso, né? Acho que pensando, um último ponto que eu ainda quero trazer nessa discussão, ainda sobre a história de Tibira, essa história original, e tem a ver com a Caroatapirã, né? É justamente o discurso que Caroatapirã faz quando vai matar Tibira, né? E esse discurso, por isso que eu gosto de colocar essa figura Tibira como uma zona cinzenta, que não seja só um crime de homofobia, eu prefiro colocar um crime de LGBTfobia, algo mais amplo, porque o que a gente não se nomeia a palavra sodomia em momento algum, e quando se nomeia alguma coisa, olha, eu vou ler para vocês, né? Então, Caroatapirã, antes de dar o disparo fatal que vai matar Tibira, ele vai dizer, né? Quando Tupã mandar alguém tomar teu corpo, então depois que for morto, né? Se quiseres ter no céu os cabelos compridos e o corpo de mulher antes do que o de um homem, pede a Tupã que te dê o corpo de mulher e ressuscitarás mulher, e lá no céu ficarás ao lado das mulheres e não dos homens, né? Então, gente, a única menção concreta ao pecado que ele pode ter cometido coloca ele numa experiência de ruptura de gênero, não de sexualidade. As coisas devem estar conectadas. Se ele dava o fiofó, então ele queria ser mulher, né? A gente até hoje pensa essas porcarias, né? Naquela época, os padres, quando eles pegavam as confissões, e eles perguntavam para os sodomitas, homens ou mulheres, né? Quem ficou por cima e quem ficou por baixo. Porque ficar por cima era fazer a posição do homem. Então nem era ser ativo ou passivo só. Era quem tá por cima e quem tá por baixo. Quem tava por baixo fazia o papel da mulher. Entre duas mulheres, perguntavam quem fez o papel do homem, porque essa era mais pecadora, né? Perguntavam se usou instrumento penetrante, um falo, algum dildo, alguma coisa para simular um pênis. Então tinha todo um discurso assim para tentar entender o que aconteceu ali, para ver o grau de pecado que havia sido cometido, né? Então, mas quando a gente está falando de Tibira, a única coisa concreta que se fala sobre essa figura é alguma remissão ao fato de que talvez seja uma figura que gostaria de poder existir como uma mulher, né? Então, por isso que eu gosto de colocar ali como uma bicha barra travesti, sabe? Né? Então, é uma figura que fica ali na fronteira, a gente não precisa definir, né? Porque talvez naquele momento talvez Tibira não tivesse nenhuma interesse de definir, né? E aí você colocar inclusive como uma figura que se relaciona com mulheres e com homens, né? Também é interessante, porque pode simbolizar que fora dessas culturas ocidentais, essa coisa da monossexualidade, de eu tenho que ser gay ou lésbico ou hétero, não ter que ser uma coisinha só, não pode ficar nesse lugar de experimentar e de se deixar afetar pela pessoa que te encantou, né? Sem se pregar, se colar num rótulo, né? Acho que talvez isso dá uma outra dimensão para essa experiência do erótico e do amor também, né? Eu tava pensando, quando escrevi, de deixar Tibira mais difícil de ser capturada, inclusive nisso, né? Mais difícil de ser definida. Eu acho que é exatamente isso que você falou, assim.
Ah, é muito bonito. Inclusive porque o Luiz Motti, esse historiador que recupera essa história, ele vai dizer que há uma outra passagem do livro que ele acha que também pode ser referente a Tibira, né? E aí, olha o que está dizendo na outra passagem, né? Há em Juniparã, na ilha, um hermafrodita que no exterior é mais mulher do que homem, porque tem face e voz de mulher, cabelos finos, flexíveis e compridos, e contudo casou-se e teve filhos. Mas tem um gênio tão forte que vive sozinho, porque receiam os selvagens da aldeia trocar palavras com ele. Então fala de uma figura que vai ser chamada de hermafrodita, e que tem um exterior mais de mulher do que de homem, cabelos finos, flexíveis, não sei o quê. E aí vai dizer que esse foi um crime de homofobia, né? Se vocês forem ver os retratos, tem muitos artistas que propõem uma imagem para Tibira e colocam ele como musculoso. Eles sempre pegam, na verdade, ilustrações que são referentes a Queen Bebe. Então, e aí botam como Tibira e eu fico... Estão dizendo que é essa figura que é em cabelos compridos, aí coloca um cara de cabelo raspado, musculosão, assim, tipo, bombado. Tipo, não... Tem alguma coisa muito errada. Revela muito mais do que qualquer coisa, né, sobre a nossa sociedade. Mas, assim, tem os relatos, assim, de historiadores, aliás, não de historiadores, de colonizadores que estavam ali relatando sobre a colonização, inclusive de homens que engravidavam pela batata, perna, assim, né. Tem umas coisas interessantíssimas que borram muito essa perspectiva careta de gênero, de sexualidade, assim, que eu acho que se a gente tiver mais pessoas cada vez mais escavando sobre tudo isso, a gente construir uma outra memória, uma outra realidade, uma outra coisa assim, que já tem a ver com que somos a nossa natureza, né? Já é a nossa natureza. E bom, agora o último assunto que eu não posso deixar também batido, né? Porque a gente tá no aniversário do golpe e você me antecipou que vai ter um livrinho próximo que vai de alguma forma mergulhar nesse momento terrível para a população indígena também, né? Então, na verdade, Tibira fez assim, sai à frente! Porque esse livro que eu tô escrevendo agora ia ser o primeiro. Mas é isso, gente. Não tem como controlar a criação, a obra de arte, né? Eu tô escrevendo um livro chamado Irmãos Greens. Por quê? Porque na época da ditadura, a gente teve uma guarda ruralista indígena nacional, que é Green. Né? Que eu já encontrei duas fontes diferentes. O livro Fuzis e as Flechas falam que são 90 soldados, já vi reportagem que fala que eram 84 soldados, mas era por aí, com várias etnias indígenas, Carajá, né? São várias etnias indígenas que estavam ali também perto do reformatório Krenak, uma coisa estava conectada com a outra, e eu queria fazer como eu venho do território como o Rio Grande do Norte, que teve colonização francesa, holandesa, portuguesa, e foi base dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro lugar a ter calça jeans, Coca-Cola, chiclete, Ray-Ban, a gente tem uma colonização no território físico, porque nós somos o único estado brasileiro que não tem terra demarcada, né? E nós temos também uma colonização no território do imaginário. Então eu queria falar sobre a ditadura militar com títulos de fábulas dos irmãos Grimms, né? Só que contando histórias dessa perspectiva militarizante no contexto indígena, né? Tiveram parentes do Brasil inteiro que foram levados para esse reformatório, que sumiram, né? A gente oficialmente são 434 mortos, né, pela ditadura militar, mas até agora, pelos estudos e que, enfim, está sendo julgado, inclusive agora dia 2 de abril, teve um julgamento para pedir perdão ao povo Krenak, ao povo Guarani Kaiowá, sobre esse período, porque são cerca de 8.350 indígenas mortos na ditadura. Ou seja, isso revela... são computados como crimes, não são. Como mortes da ditadura. Não são oficialmente, mas estão em processo de ser entendidas, assim, nas comissões da verdade e tal. Porque... cabelinho. Faz assim. Porque o que estava acontecendo desde a colonização e o que acontecia com a gente, o que acontece até hoje nos territórios, foram começando a ser sentidos em outros recortes dentro das cidades, com populações brancas e tal, mas a ditadura já estava acontecendo com a gente, antes dessa visibilidade, entendimento do que é a ditadura, né? Então eu acho muito interessante pensar isso, por isso que estou escrevendo esse livro. E assim, tem toda uma relação com como os irmãos Greens eram etnólogos, não queriam ser acreditados como autores das histórias, mas a nossa sociedade acredita. Como eu, que era criança, queria ser desenhista da Disney, como a Disney fagocita as fábulas dos irmãos Greens. Tem toda essa brincadeira de apropriação, né, desse jogo de apropriações. E aí a minha peça começa com uma arara de ponta cabeça contando a história. Porque, inclusive,
quando encontraram a VHS sobre a história da Green, que assim, até uns anos, eu não sei qual foi o ano que a gente soube dessa história da Green, mas que é recentíssimo, depois dos anos 2000. Alguém que filmou na época da ditadura guardou esse registro numa VHS no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E aí, quando foram fazer limpeza do arquivo, não sei o que, acharam essa VHS escrito Arara e achavam que era do povo Arara, porque existe uma etnia chamada Arara. Quando colocaram no videocassete, era uma formatura de vários indígenas, né? Inclusive tinha uma cena de 2 indígenas carregando outro no pau de arara. Ou seja, do relato dos torturadores, dos torturados, a gente sabia da existência do pau de arara, mas isso também não era legitimado porque, são os torturados falando, né? As pessoas geralmente não dão crédito e credibilidade para as vítimas. Então, o vídeo da Green é o único documento brasileiro que a gente tem que o exército treinava para fazer o pau de arara. Tá. Né? Então tem essa importância. Quem guardou essa fita foi genial, porque se tivessem destruído, a gente nunca ia saber desse fato, desse momento histórico brasileiro. Uau. Então, e é isso, né? A gente tem uma memória, a gente falou bastante de memória, né? Uma memória como uma questão de direito, que agora que eu estou trabalhando aqui no museu, isso para mim me parece algo tão importante da gente poder resgatar essa memória, poder ter uma memória porque é isso, né? Parece que a questão LGBT é uma questão recente, né? E a gente não perceber, né, o tanto de pessoas que já habitaram esse território e que lutaram pelo seu direito de existir, que confrontaram essa moralidade que foi imposta, né, pelos europeus, pelos colonizadores, né, que inventaram outras formas de existir, seja sexualmente, seja em termos de relacionamento, em termos de amor, né, afetos, né? Tudo isso parece muito importante, né? E aí, por isso, Tibira, para mim, tem um papel tão importante, né? Então, e aí a gente poder falar sobre ditadura também, né? Ditadura como um momento que não foi só perverso com um militante de esquerda, né? Também foi, mas mais do que isso, né? Então, pensar o genocídio indígena que foi cometido durante esse período, pensar toda a truculência cometida contra travestis nesse período, isso tudo também é importantíssimo. A gente não pode perder de vista, né? Então, acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui para a gente encerrar, então, o nosso podcast. Quero, então, dizer para vocês, né, pedir para João Lins fazer suas últimas palavras, dizer como é que ele te encontra, quem quiser o livrinho, esse Tibira, ou esse próximo, como é que vai fazer, né? Entre em contato com você. Como é que faz? Então, quem quiser comprar Tibira físico, bota no Google Tibira Potiguarias, ou comprar Tibira, eu acho que aparece a lojinha, que é essa lojinha que eu tenho online para vender o livro. Eu vou tentar que a próxima edição consiga fazer uma distribuição nacional, tem alguma coisa desse tipo, para chegar em mais pessoas, né? Mas, por enquanto, eu sou um artista independente, eu sou um artista um pouco rebelde, desobediente de algumas coisas do mercado, então essa é a forma que tem, e você também pode conseguir pela Amazon, pelo e-book que tem lá, né? Esse próximo livro não sei quando sai, porque agora também Tibira foi um portal na minha vida. Lançar esse livro mudou, assim, minha vida completamente. Espero que ele me leve para São Luís do Maranhão. Quero conhecer lá o espaço, né? Fazer um rezo para Tibira lá. E então não sei quando vai sair esse livro, mas a montagem de Tibira estreia no final do ano, em dezembro. Então a ideia também é circular o Brasil em 2025 com a peça, né? Vai ser dirigida pelo Renato Carrera. Eu vou estar em cena, vai ser o meu primeiro monólogo. Que o que se assistiu foi o Contra Chauara. Eu considero uma performance, né? É uma outra coisa. Não tem texto decorado, não tem diálogo, não tem personagem, é uma outra perspectiva. Então Tibira vai ser de fato esse primeiro monólogo que eu sonhei antes da pandemia, né? E vai ser assim, ó, vai ser babado, vai ser lindo demais, e aí vai começar a turnê da peça, vai começar pelas aldeias indígenas. Então a ideia, quando eu fiz o livro, tanto na língua nativa antes da palavra portuguesa, porque a gente tem feito essas coisas para nós primeiro. Sim, claro. Né? Para fortalecer a gente, e aí eu sei que outras pessoas têm interesse, mas a gente tá fazendo por nós. Que ninguém faz por nós. Então é nós por nós, estamos fazendo isso e continuamos construindo alianças. Então se você é um aliado, se você apoia nossas lutas, descubra, veja aí qual é o território mais perto de você e comece a apoiar de alguma maneira, porque a nossa pauta é demarcação de terras e é uma pauta que nos prende a 1492, a 1500. Não existe democracia sem demarcações de terra, né? Então precisamos demarcar nossas terras, porque demarcar não é um fim, demarcar é um meio. Precisamos demarcá-las para poder plantar, para poder ter a CESAI nos territórios, para poder ter dignidade para as nossas populações. Eu acho que é isso.
tô muito honrado de estar aqui. É o primeiro episódio desse podcast, né? Um prazer imenso estar aqui, conhecer a equipe do MDS, gostei dessa sigla. Um prazer imenso estar aqui com você, Amara. Você é incrível, assim, tanto admiro o seu trabalho como escritora, como pesquisadora, e agora como atriz, porque ela decora todos os textos, gente. Eu vou fazer assim agora, porque alto nível. Fiquei mais fã. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela generosidade, pelo espaço. Eu amei estar com vocês. Eu sei que vocês gostaram também, porque eu tô impactada, o pessoal aqui também tá impactado. Então, acompanhem os novos passos do nosso podcast, essa nova temporada. A gente vai ter muita coisa babadeira, a gente vai colocar a Tibira trazer luzes para essa história que é tão importante, trazer luz para um debate que é tão necessário. Acompanhe a gente nessa jornada, vocês não vão se arrepender.